Olá pessoal, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um problema, dessa vez da Unicamp de São Paulo, tá? Seja ABC pontos de uma circunferência. Tá aqui, AB 2 quilômetros, não é metro, é quilômetro, é uma circunferência gigante, né? E BC 1 quilômetro. E a medida do ângulo ABC, tá? Normalmente a gente põe um chapéuzinho aqui assim, né? No ponto do meio, para parecer que é o ângulo no B, tá? Seja 135 graus. Então, calcule o raio dessa circunferência. Olha só, e aqui diz aqui, ó, calcule a área do triângulo ABC. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é no desenho que a gente vai fazer isso aqui, tá? Porque eu, pelo menos, eu não gosto de fazer um problema sem eu visualizar exatamente do que o problema fala. Então, quando é um problema que envolve uma figura plana, alguma coisa, eu procuro pelo menos tentar fazer essa figura. Então, ele fala de uma circunferência. Vou fazer uma circunferência aqui. Uma circunferência. E tem 3 pontos nessa circunferência, de forma que a distância entre o A e o B seja 2 quilômetros e o B e o C 1 quilômetro. E o ângulo ABC, ou seja, o ângulo entre esses 2 quilômetros e 1 quilômetro, seja 135 graus. Então, calma aí, vamos lá. Vamos dizer que aqui seja o AB, 2 quilômetros, e aqui o BC, 1 quilômetro. Assim, o ângulo aqui é 90 graus. Então, 135 é o que? 90 mais 45. Então, aqui, ó. Daqui, né? Aqui 90. Ó, 90 mais 45. É isso aqui o ângulo. É isso aqui o ângulo. Então, eu não posso ser leviano e colocar o ângulo de qualquer jeito. Vamos fazer aqui, por exemplo. Fazer uma circunferência aqui. Então, se eu colocar o ângulo assim, ó, ABC, né? ABC, assim, ó. Tá errado, porque esse ângulo aqui, tá? Vamos dizer, vamos chamar aqui de B, C, B e A, tá? Ó, A, B, C, porque o AB tem 2 quilômetros e o BC 1 quilômetro. Esse aqui tem 135? Não tem 135, tá? Então, isso aqui é bem maior. Pensa, como é que eu vou colocar um ângulo aqui bem maior? Quer dizer que esse BC vai estar aqui assim, ó, e o A vai estar aqui assim, ó. Tá? Ó, agora está melhor, né? AB, né? AB, 2 quilômetros e BC, 1 quilômetro. E o ângulo 185. Agora está parecendo melhor o triângulo, certo? Então veja como é que é a configuração desse arco aqui, tá? Agora tem um outro detalhe que é muito importante a gente saber para conseguir desenhar isso aqui melhor. Tá? Tem o que a gente chama de ângulo central e o ângulo aqui que está na superfície da circunferência. O ângulo central, aqui está o centro, ó. Esse é o ângulo central. Então veja que está na mesma abertura aqui, ó, só que esse aqui é o ângulo central e esse daqui é o ângulo, né, não é o central, não me lembro como é que chama ele, mas é o ângulo que está na circunferência, não é o ângulo central. A relação entre esse ângulo e esse ângulo aqui é que esse daqui, ó, ele é metade do ângulo central. Então, se o ângulo central aqui é 90 graus, ó, esse daqui vai ser 45 graus, tá? Agora vamos pensar aqui, ó. Nesse desenho aqui, esse ângulo aqui tem que ser o quê? 135. Então, quanto que vai ser o ângulo central? Vai ser o dobro de 135. E quando você pega 135 e faz vezes 2, dá 10, 6, 7, 2, 270 graus. Então, eu vou desenhar um ângulo central de 270 graus. Você fala, não, esse daqui não é o ângulo central de 270, esse é o ângulo central de 90. Não é esse ângulo central aqui. O ângulo central é esse aqui, ó. 270 graus, ó. Tá? Então, o 135, ele vai estar aqui em algum lugar. E veja, AB2 e BC1. Então, eu colocaria aqui assim, mais ou menos, ó. Então, aqui seria o A, aqui o B e aqui o C, ó. E aqui 135. Ó. Então, o ângulo aqui que está sobre a circunferência, ele é metade do ângulo central. Ó, tá? Veja aqui, ó, 90 e aqui 45. Então, à medida que ele vai abrindo, vai ficar 270 e aqui 135. Então, é assim que é o triângulo. Ó, o triângulo é ABC,
tá? Porque ele quer saber a área do triângulo ABC. O triângulo ABC é esse aqui, ó. Esse é o triângulo ABC. Tá? É esse triângulo que eu quero saber. Mas ele quer saber também o raio da circunferência. Ó. Esse aqui é o raio e esse daqui é o raio. Certo? Bom, se aqui é 270, aqui é 90 graus. Certo? Porque para fechar 360 é 270 mais 90 dá 360. Então aqui é 90 graus. Então, peraí. Então, se esse aqui é o raio, esse é raio e aqui é 90, isso daqui é a diagonal de um quadrado. Vou até pegar um lápis aqui, ó, uma lapiseira para você ver. Ó. Paralela a essa aqui e paralela a essa aqui, ó. Tá vendo? Então, essa medida desse lado aqui é a diagonal do quadrado do raio R. E a diagonal de um quadrado, tá? Ó, se eu tenho um quadrado aqui de lado L, a diagonal desse quadrado vai ser L raiz de 2. Tá? Então, essa medida aqui vai ser o R raiz de 2. Ok? Bom, AB, 2 km. BC, 1 km. E o ângulo entre eles, 135. Tá? 135. Agora vem as fórmulas que a gente vai fazer aqui, né? Aqui eu vou usar a lei do cosseno, porque se eu descobrir qual que é a medida desse lado do triângulo, eu consigo descobrir qual que é o raio. Eu pego R raiz de 2 e igualo a medida que eu achar aqui. Aí eu isolo o R e eu tenho o raio aqui, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a lei dos cossenos. A lei do cosseno diz o seguinte, que um dos lados ao quadrado do triângulo vai ser igual ao outro lado ao quadrado, mais o terceiro lado ao quadrado, menos duas vezes a multiplicação desses dois lados, né, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, o lado BC. Então, cosseno do ângulo formado entre BC. Então, ó, B e o C vai ser o quê? Um vai ser 2, o outro vai ser 1. E o cosseno do ângulo que eu vou usar vai ser o cosseno de 135. Tá bom? Mas qual que é o cosseno de 135? Porque esse assunto aqui, que é trigonometria no triângulo, a gente geralmente fala do cosseno e seno até 90 graus. E acima de 90 graus, quanto é que é? Então, uma coisa muito importante a gente saber. Dois ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Aqueles que somados dá 180. Então, o suplementar de 135 é o quê? 135 mais 45 dá 180. Certo? Então, quer dizer que esses dois são suplementares. Então, o cosseno de 135 vai ser igual a menos o cosseno de 45. Tá? Essa é a relação entre o cosseno de dois ângulos suplementares. Você fala, nossa, como é que sabe disso? Isso daqui, por enquanto, você decora. Tá? Por enquanto, você decora isso. Se você já estudou trigonometria do ciclo, aí tem uma explicação lá, você pode ver lá que... né? Você pode ver como é que faz o cosseno de 135 virar cosseno de menos cosseno de 45, tá? Mas, por enquanto, você vai decorar isso aqui. Vai saber que o cosseno de um ângulo vai ser igual a menos o cosseno do seu suplementar. Então, em vez de colocar aqui cosseno de 135, eu vou colocar no lugar desse aqui menos cosseno de 45. Porque esse eu sei. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. O A vai ser o R raiz de 2. Tá? Que eu não vou colocar R raiz de 2, vou colocar só o A. Então, A ao quadrado vai ser o B. O B é o 2. Então, 2 ao quadrado mais o C. O C é 1. 1 ao quadrado. Menos duas vezes o B, que é 2, vezes o C, que é 1. Vezes o cosseno de 135, que eu vou colocar menos cosseno de 45 graus. Tá? Ó, tudo isso aqui eu sei como calcular. Aí eu isolo, o A já está isolado, pego esse 2 aqui que está potência, vira para o outro lado como raiz quadrada. Né? Então, olha só como é que vai ficar. A ao quadrado igual 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. Então, dá, só que menos com menos mais. Então, vai dar mais 4 vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então,
4 dividido por 2 dá 2. E isso daqui deu 4 mais 1, 5, mais 2, raiz de 2. Ah, isso aqui deu 5 mais 2, raiz de 2. Você falou, nossa, que horrível. Eu sei, às vezes dá feio o número, mas a gente tem que fazer assim, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, porque pode ser que alguém não esteja vendo direitinho, né? Aqui, ó. Tá? Então vai ficar aqui A, vai ser o quê? Então essa potência, essa potência 2 vai para o outro lado como raiz quadrada do que está aqui. 5 mais 2 raiz de 2. Então esse é o A. Raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de 2. Você falou, nossa, que feio. Eu sei. É assim mesmo. Tá? E agora o que eu vou fazer? Então o A, essa medida aqui, ó, né, a diagonal desse quadrado aqui, essa medida vai ser raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de 2. E eu vou igualar isso daqui à diagonal, que é R raiz de 2. Então isso aqui vai ser igual a R raiz de 2. Ó. Agora eu vou isolar o R. Vou passar o raiz de 2 para o outro lado dividindo. E vou descobrir quanto que é o raio da circunferência. Tá? Vai ficar aqui, ó. Então vai ficar aqui o raio, vai ser igual ao quê? Raiz quadrada de 5 mais 2 raiz de 2 sobre raiz de 2. Tem gente que ia falar assim, ah, vamos parar aqui. Mas a gente não deve deixar a raiz no denominador de uma fração. Então eu tenho que racionalizar isso aqui. O que é racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa que faça desaparecer a raiz. Então o que eu multiplico por raiz de 2 para desaparecer a raiz de 2? É o próprio raiz de 2. Então eu pego esse aqui, multiplico embaixo por raiz de 2 e multiplico em cima também por raiz de 2. Tá? Vai ficar o quê? Então R vai ficar o quê? Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 5 mais 2 raiz de 2. E embaixo fica o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, tá vendo? E isso aqui o que eu faço? Então esse 2, ele passa para dentro da raiz multiplicando tudo que está lá. E vai ficar uma raiz só. Então vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 2 raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Tudo isso sobre 2. Está aqui. Esse é o raio da circunferência. Tá certo? Então, olha só. Essa parte aqui ela foi bem densa de informação. Se você teve alguma dúvida, para o vídeo, volta lá no começo e vê tudo de novo. Começa falando do ângulo central, de perceber que esse raio, fazer o desenho corretamente, perceber que essa distância aqui é a diagonal de um quadrado de lado R, tá? E depois aplicar essa forma que é a lei dos cossenos. E também aqui ainda tem o cosseno do arco suplementar, ok? Bom, então agora na letra B, agora eu posso diminuir um pouquinho, tá? Então aqui na letra B, calcule a área do triângulo ABC. Então o triângulo que eu quero calcular a área é um triângulo assim, ó. Esse lado é 2 quilômetros, esse lado é 1 quilômetro, e esse lado aqui, ó, esse lado aqui é raiz de 5 mais 2 raiz de 2 quilômetros. Tá? E esse ângulo aqui é 135 graus. Tá bom? Bom, a área de qualquer triângulo pode ser calculada pela fórmula. A área vai ser um lado vezes o outro, então A vezes B vezes seno do ângulo formado entre o AB, chamado de θ, dividido por 2. Tá? Essa não é a lei do seno nem a lei do cosseno, é simplesmente uma fórmula que tem da área de qualquer triângulo, como sendo 2 dos lados do triângulo multiplicados entre si, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados dividido por 2. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o lado A, por exemplo, 2, o lado B, 1, e o ângulo 135. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A área vai ser 2 quilômetros vezes 1 quilômetro vezes seno de 135 graus dividido por 2. Ok? Aí, bom, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Então ficou 1 vezes 1 dividido por 1 dá 1. Então, quer dizer que a área vai ser o quê? Seno de 135 graus.
Mas fala, mas qual que é o seno de 135 graus? Bom, a gente viu aqui em cima que o cosseno de arcos suplementares, ou seja, arcos que somados dá 180, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. E o seno? O seno é a mesma coisa? Não. O seno de arcos suplementares, então o seno de 135 graus, ele vai ser igual ao seno do seu suplementar, que é 45 graus. Tá? O seno de 135 graus, ele vai ser a mesma coisa do seno do seu suplementar, que é 45 graus. Tá? Então, quer dizer que a área vai ser igual a seno de 45 graus. E seno de 45 graus é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, a área vai ser raiz de 2 sobre 2 quilômetros quadrados. Ok, pessoal? Então, veja, a parte mais difícil desse problema é aqui, ó. Tá? E não tem problema você ter dúvida. Se você tiver dúvida, por favor, poste nos comentários do vídeo, que eu vou ter o prazer de responder, explicar melhor. Quem sabe eu faça um vídeo adicional só sobre a sua dúvida. Tá? Bom, não esqueça de dar um joinha no vídeo, conferir se você já está inscrito no canal e compartilhar com quem você conhece o que você tem visto aqui, tá bom? É isso aí. Até a próxima.